conexão caiu. Estávamos falando justamente que esse produto para paciente oncológico, ele não deve ter propileno glicol, evitar os corantes, evitar conservantes, né? Isso aí é super importante. Álcool também, deve evitar álcool. Muitas vezes eles têm álcool na sua composição, ter cuidado aí com os demaquilantes, tá bom? Com os produtos para retirar a maquiagem, eu vou falar já na questão da maquiagem, tá bom? Então isso é uma temática hoje muito forte, extremamente importante, que a gente tem que se ligar nisso porque é uma realidade, tá bom? Entre esses novos ativos, a nova geração de ativos aí que a gente está trabalhando, como eu já falei em outros momentos, eu gosto muito da aveia coloidal, todos sabem, é um produto extremamente interessante, que está sendo extremamente difundido agora, não é novo, eu acho que deve ter uns 4 a 5 anos já. A aveia coloidal ela é riquíssima em beta-glucanas, então ela promove essa ação anti-irritante, ela reduz essa irritação cutânea, né? Inclusive, eu sempre oriento muitas vezes, pessoal, a utilização dela na forma de sachê. E não é só em creme ou gel creme, não. Ela pode ser introduzida na forma de sachê. São 10 gramas para 1 litro de água. Então, o paciente pode utilizar até lavar o rosto, fazer essa mistura em água, né? Para promover uma hidratação mais intensa, mais efetiva na pele, na sua pele. Então isso é um diferencial, a utilização da aveia coloidal. Inclusive ela é um produto EcoCert, né? Tem selos que comprovam justamente esse caráter dela, tá bom? Então ela apresenta alta concentração de aminoácidos que tem muita afinidade com a nossa pele, com a nossa epiderme e vai proporcionar o aumento do fator natural de hidratação. Essa é a vantagem, né? Ela estimula, como ela é muito rica em aminoácidos específicos, ela estimula o fator natural de hidratação, trazendo uma hidratação bem suave, bem intensa para a pele desse nosso paciente, para evitar possíveis irritações, tá certo? Então, lembrar que sempre a aveia coloidal, ou você trabalha na forma de sachê, ou você pode trabalhar com ela na concentração de 3 até 10% nas formulações. Isso é muito importante a gente ter em mente, de 3 até 10% aí nas formulações. E uma média de 10 gramas para você diluir ela em 1 litro de água. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham captado aí essa ideia. Eu acho super interessante. Outro ativo também, que inclusive eu estou usando nos pacientes para rosácea, inclusive já falei, é a questão do efaderma. Outro super ativo, né? Ele é riquíssimo em ácidos graxos, vai promover uma hidratação intensa, vai diminuir a perda transepidermal de água também, é o famoso TREL. Então, para peles mais sensíveis, para peles extremamente irritadas, o efaderma está vindo numa proposta super interessante e a gente pode obter resultados muito significativos, inclusive para quem gosta de fórmula, associar junto com a própria aveia coloidal. Você pode fazer uma mescla, né, uma mistura de aveia coloidal 3% e efaderma 2%. Lembrar que sua concentração usual varia de 0,5 até 3. De 0,5 até 3. Então eu faço uma misturinha aí, né? A união dos dois, tanto da aveia quanto do efaderma, para tentar melhorar o aspecto cutâneo. A gente pensa muito em rosto, mas não é só rosto. De repente você pode fazer ele na forma de loção, para ser usado no corpo todo. Ou então na forma de creme também. Tá bom? Verdade, Eli, é um tema muito interessante, muito bacana mesmo. Então o efaderma é uma boa opção aí para os profissionais, né, que trabalham com esse público. A ideia dele também é diminuir esse processo de inflamação. Ele vai reduzir os níveis de prostaglandinas, né? 3, interleucina 3, desculpe. E com isso vai restaurar a pele. É uma vantagem trabalhar com ativo tão seguro, né? A gente vai ter essa pele mais aveludada, essa pele com aspecto mais hidratado, e a paciente vai ficar com a autoestima extremamente elevada, porque vai ter uma característica cutânea diferente do que ela está acostumada, e a gente vai ganhando a credibilidade dela, a fidelidade dela, até para fazer outros procedimentos também. Então, essa é a orientação. Ou em loção, se você quiser uma região mais extensa, ou você pode fazer em gel creme,
né, que também é uma forma super interessante para você fazer na face, no colo e no pescoço também. Tá bom? Outro ativo também muito conhecido é o VG-Lip. O VG-Lip ele vem numa concentração aí também em média até 2, 3%. Ele já é bem conhecido, muito usado aí em produtos pós-peeling, né? O VG-Lip. E ele também é um produto de origem vegetal, super interessante da gente utilizar, tá bom? Ele é riquíssimo em vitamina E e, né, a gente sabe do poder antioxidante da vitamina E e isso tem que ser dito aí para vocês, para começarem. Quem não trabalha ainda com VG-Lip tem que começar a trabalhar, porque é um ativo extremamente seguro, extremamente efetivo e vai promover essa diminuição dessa irritação cutânea do nosso paciente, tá bom? Essa é a ideia. Ele é riquíssimo em ômega 3, 6 e 9, então ele tem esses 3 tipos de ômega. Lembrar que o ômega 6 e o ômega 9, pessoal, eles estão intimamente relacionados à questão da hidratação. E o ômega 3, ele também atua como um anti-inflamatório, tá bom? O ômega 3, ele também atua como um anti-inflamatório. Essa é a ideia aí para o VG-Lip, que também pode estar associado aos outros ativos que falamos, tá bom? Então, com a integridade da barreira, ele vai ter uma diminuição de diversos tipos de problemas, né? Essa melhora do extrato córneo vai trazer benefícios consideráveis para esse paciente, trazendo para ele uma melhoria da sua qualidade de vida. E isso tem que ser considerado. Essa é a ideia. Juazeiro do Norte, também adoro, muito bem recebido lá. Tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho para vocês de algumas bases prontas já específicas, né? Eu tenho o Alpha Wash, que é um tipo de base pronta, seria o veículo. Ele é muito utilizado, inclusive ele tem estudos que foram utilizados na retração de feridas. Claro, foi induzido, né? Queimaduras também, então ele vem com a nova tendência aí. Na verdade, ele tem uma composição extremamente natural, ele é riquíssimo em própolis verde, então eles têm essa temática de ser um produto que não agride a pele do nosso paciente e, claro, vai trazer benefícios à própria base, ao próprio veículo. Isso é um veículo, então esse próprio veículo pode estar associado, por exemplo, à aveia coloidal. E aí tem o efeito do veículo e o efeito do princípio ativo na nossa formulação. Certo, gente? Essa é a ideia, não sei se vocês já conheciam. E aí, quem ainda não utilizou, pode mandar formular o Alpha Wash e associar ativos específicos aí, como eu falei, a própria aveia coloidal, efaderma, o que mais a gente falou? VG-Lip, que falamos aqui já. É um novo veículo específico, tá certo, gente? Então, tá na hora da gente introduzir produtos inovadores e efetivos. Então, você pode, por exemplo, quem quiser prescrever, indicar esse cosmético, cosmecêutico, pode colocar aveia coloidal 3%, o efaderma 2% e o veículo seria Alpha Wash, aí a quantidade que você quiser manipular, 30 gramas, 20 gramas, tá bom? Essa é a ideia para vocês aí. Espero que vocês estejam anotando essas informações, que elas valem muito, né? Isso aí é um diferencial. Hoje o que é que a gente busca? Tratamentos individualizados, né? Então quem tá observando aí, sempre nas lives eu trago sempre coisas novas, né? A temática da cosmetologia 360 é essa, trazer coisas inovadoras aí para vocês. Um outro tipo de produto que estamos trabalhando também, eu sempre oriento nos meus cursos, é o Copacil. Eu também já estou trabalhando com ele. Ele é um produto que é totalmente isento de parabenos, então ele é parabeno free. Ele é um produto hipoalergênico, ou seja, específico para esse grupo de pacientes. Tá certo, gente? Então ele é totalmente específico para esse grupo de pacientes. A ideia dessa base é justamente diminuir esse caráter inflamatório da pele do nosso paciente, tá bom? Então, quem não conhece ainda, pode fazer pedido dele aí nas farmácias magistrais, tá? O Copacil é o veículo, é a base, tá
tá bom? E ele vai trazer esse aspecto mais de diminuir esse processo de inflamação. E como eu falei, pode ser utilizado com os ativos que a gente vem destacando aqui, inclusive até óleos vegetais também. Não vejo por que não utilizar na sua formulação também, que são baratos, como eu disse, e extremamente efetivos, já que atuam por oclusão, né? Os óleos vegetais. É tanto alfa-hidroxiácido na minha mente que de vez em quando eu falo nele. Tá bom, pessoal? Sobre a temática das pigmentações, todos sabem que, ok? Uma coisa importante também é o surgimento de hiperpigmentação. E essa hiperpigmentação pode ser tratada? Com certeza. Então, claro que você vai evitar os esfoliantes, já falamos aqui dos esfoliantes, mas existem vários despigmentantes, hoje de gerações mais novas, que não são fotossensibilizantes, não é verdade? Podemos citar nomes mais antigos aí, como o Belides, da Flor da Margarida, que eu já utilizei muito nos meus cursos, né? O Belides ficou bem famoso por ser obtido da Flor da Margarida, mas ele é um agente super interessante, ele apresenta vários mecanismos de ação, né? A gente sabe que ele é inibidor de endotelina. O que mais o Belides faz? Ele atua inibindo o MSH, ele também inibe a própria enzima tirosinase, ele impede a transferência dos melanossomas para a superfície, né? Tanto é que ele ficou bem famoso, né, na época como que atua antes, durante e depois da melanogênese. Então o Belides ele é totalmente seguro, inclusive pode ser usado até em fotoprotetores, que eu vou falar já para vocês quais são os fotoprotetores que podem ser utilizados nos pacientes oncológicos, tá bom? Claro, na forma de cosmético, de cosmecêutico, nada medicamentoso, ok, pessoal? Certo? Então o Belides seria uma boa pedida. Claro, hoje temos gerações mais novas de despigmentantes. Até eu falei, eu acho que em uma outra live aí, o EPS White, né, que é um novo agente despigmentante. Ele tem esse apelo aí de ser antipoluição, inclusive inibe COX-2 também. Um novo agente despigmentante, ele vem numa concentração aí de 1%. Ele também atua como inibidor de tirosinase, o EPS White, ele também atua como inibidor de tirosinase, tá certo? Então também pode ser utilizado, inclusive em associação com o próprio Belides, tá certo? Eu não aconselho, logicamente, a utilização de esfoliantes, como eu falei, então retirar totalmente ácido glicólico, ácido mandélico, o próprio retinol, o que mais? Todos esses agentes mais agressivos, né, que podem trazer danos para a pele do nosso cliente, paciente aí oncológico, tá bom? Essa é a ideia. E claro, fazer uma sinergia aí para diminuir cada vez mais a probabilidade de surgimento da hiperpigmentação. A gente sabe que essa hiperpigmentação ela pode aparecer né, nesse grupo de pessoas específicas e a gente tem que usar ativos com maior número de mecanismos de ação para tentar reduzir cada vez mais esses mecanismos, tá certo? Ok? Essa é a orientação. Com relação à fotoproteção, isso também é outro tema super interessante. Eu já falei em outros momentos que existem fotoprotetores, né, que tem caráter inorgânico. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Já falei em outros momentos que existem fotoprotetores que apresentam caráter inorgânico. Carlos, quais são as substâncias inorgânicas? Óxido de zinco e dióxido de titânio são os mais utilizados. Existem fotoprotetores, pessoal, que têm caráter mais orgânico. E aí eu tenho as benzofenonas, cinamato, né? Tudo isso a gente já falou, né? O heliopans e outros agentes aí de caráter orgânico. Na verdade, eles atuam em mecanismos diferentes. Os filtros inorgânicos, que também eram chamados de físicos, né? Eles fazem uma barreira, de modo geral, a maioria da radiação acaba refratando. Já esses filtros químicos ou orgânicos, eles captam esse comprimento de onda considerado danoso, maléfico para a nossa pele, e aí eles reemitem esse comprimento de onda de forma não danosa, tá certo? Aí você pode perguntar, mas o paciente oncológico, ele deve utilizar cosméticos, né, fotoprotetores, quais maneiras? Quais os tipos de ativos que devem ser utilizados? Então a ideia, pessoal, é que esse paciente ele utilize fotoprotetores de caráter inorgânico, certo? Como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, fazendo, claro, essa barreira contra a radiação
UVA, UVB. Inclusive pode adicionar agentes antioxidantes na formulação, como a própria luteína. Eu já falei também do Floraglo, lutein também, que são outros agentes aí antioxidantes para fazer essa barreira, certo? Essa é a ideia, né, Pábula? Para que a gente tenha uma proteção tanto inorgânica e também uma proteção que hoje é chamada de biológica, né? Para tentar evitar a agressão dos radicais livres, claro, a partir da radiação, tá bom? Então esse fotoprotetor ele tem que ter caráter específico e uma coisa importante, quanto maior o FPS, isso é um indicativo de que ele apresenta maior concentração de agentes inorgânicos na sua formulação, tá? Lembrando, para quem não sabe, que o FPS ele é indicativo de proteção contra a radiação do tipo UVB, tá bom? O FPS ele só especifica quanto a pele do nosso paciente vai estar protegida para radiação UVB. Os métodos UVA, o mais famoso aí é o Colipa, também chamado de europeu, que é extremamente conhecido aí por todos vocês, tá bom? Então, esse paciente, ele deve usar hidratantes específicos, deve usar produtos de limpeza específicos, ele deve usar despigmentantes específicos que não causam agressão na pele, que não são sensibilizantes, isso aí tem que ficar bem claro. E claro, ele também deve fazer uma proteção que não agrida a pele, a sua pele, né? Já que está com a característica bem mais sensibilizada, tá bom? Ok? Deu para captar aí nossa ideia dos produtos oncológicos, pessoal? O que é que vocês têm aí para perguntar? Quais as dúvidas de vocês? Uma colega já perguntou sobre a questão do nutricosmético. O nutricosmético não pode, pessoal. O nutricosmético, ele só deve ser orientado, no caso específico, se o médico liberar. Tá bom? A ideia que eu estou falando aqui são agentes cosméticos. Tudo isso pela Anvisa são considerados cosméticos, não são medicamentos dermatológicos, tá? Que aí caberia ao médico a indicação. FPS a partir de quanto? A ideia é que seja no mínimo 30, né? Hoje um FPS 30, porque muitas vezes, se ele não for bem aplicado, ele cai muito a proteção solar. Então é no mínimo 30, seja para pessoas com fototipo mais baixo, ou seja com pessoas com fototipo mais altos. E o PPD, na verdade o PPD, na verdade o PPD, ele equivale a 1/3 do FPS, então seria no mínimo 10, mas hoje tem produtos aí com PPD 14, 15, 18, 20, né? E assim por diante. E lembrar que hoje temos um novo termo, que é o FP-UVA, tá bom? Então não esqueçam desse termo aí, FP-UVA, que vem nas embalagens também, tá bom? Dúvidas aí? Então a temática desse meu produto é que ele seja o mais natural possível, tente evitar muito pigmento. Geralmente hoje as empresas trabalham com muita pigmentação, a gente sabe que isso traz um valor agregado ao produto, né? Traz mais satisfação do cliente, o cliente adora ver esses produtos coloridos, mas muitas vezes para um paciente com a pele mais sensível, isso não é legal, tá? E no caso específico também outra coisa interessante, na questão dos shampoos, evitar shampoos de limpeza profunda, usar shampoos com pH mais próximo do cabelo. Aí hoje existem shampoos de tricologia que vem com pH 5.5, tá? Existem linhas, inclusive, que trabalham especificamente com produtos de tricologia, né? Para que esse pH não interfira nesse pelo, que está muitas vezes frágil, ou muitas vezes está crescendo, né? Ele estava na forma de lanugo, né? O pelinho inicial, e depois foi desenvolvendo. Então é para evitar também agressividade aí no cabelo desse nosso paciente, tá bom? Podemos usar fatores de crescimento, a tatilânia. Eu não oriento não utilizar fatores de crescimento não, tá certo? A ideia é, se o médico liberar, você realmente poderia até desenvolver alguma coisa do tipo. Mas se não, pessoal, não oriento mesmo, tá bom? Claro, técnicas mais impactantes como microagulhamento, os próprios peelings químicos não devem ser utilizados
aí a radiofrequência fracionada, todas essas técnicas, elas devem ser evitadas nesse grupo de pacientes. A ideia mesmo é trabalhar com cosméticos, né, um cosmético mais específico. E sobre foliculite? Bom, aí na foliculite você pode utilizar até um óleo de melaleuca, agora não usaria, no caso agora nanomelaleuca, né? Eu não utilizaria, poderia fazer uma associação da nanomelaleuca e para hiperpigmentação, eu lembro que eu usei já em outro momento o Wonderlight, né, que é um despigmentante bem conhecido, o Wonderlight. Eu só não usaria o ácido mandélico para esse paciente não, tá bom? Eu evitaria, porque ele não deixa de ser um arraes, mesmo com peso molecular mais elevado, ele pode trazer alguma sensibilidade, já que essa pessoa está com a pele mais, né, mais sensível, mais desidratada, tá bom? Outra característica também do paciente oncológico são as unhas quebradiças, né? Então, tentar hidratar também essas mãos, essas unhas, para tentar minimizar os efeitos da agressividade da rádio e da quimioterapia. Tá? É uma característica muito, muito intensa mesmo desse paciente ficar com essas unhas extremamente quebradiças. Tá bom? Ok? E, claro, pode acontecer as hiperpigmentações, como eu falei. E aí a tendência é usar, mais uma vez, esses despigmentantes que agridam menos a pele ou não agridam, né? Ok, pessoal? Então essa é a ideia aí para esse tipo de paciente. Cilassoma seria uma opção de protetor? Sim, seria uma opção de protetor, sim. Vai fazer um resultado sempre bem efetivo para diminuir aumentar essa proteção solar e diminuir os danos da radiação. Cilassoma, ele faz essa película na pele, né? Já um pouco antigo, mas sempre muito efetivo. Tá bom? E aí nossa amiga Consuelo da Vita Derme aqui de Fortaleza, tem linhas específicas, né? Com pHs específicos aí para tricologia, para não agredir tanto o couro cabeludo quanto também a haste do cabelo desse paciente oncológico. Essa é a temática, né? Tá? Tem um outro agente despigmentante que eu estou trabalhando muito nas minhas formulações, que é o Inaclear. Eu já falei em outros momentos aqui, que ele é obtido, né, a partir dos fibroblastos, uma substância chamada DKK1, tá bom? DKK1, que é uma substância que atua competindo com uma substância fisiológica chamada WNT, e aí vai diminuir o processo, né, a melanogênese como um todo, evitando a ligação desse WNT ao receptor FCD, que é um receptor específico que se torna um gatilho para a melanogênese. Além disso, o Inaclear ele também atua inibindo a proteína MART1. Essa proteína MART1 é uma proteína que recruta a PMEL17, onde a PMEL17 vai fazer a diferenciação dos melanossomas, né? E aí, se eu tenho a diferenciação de melanossomas, eu vou ter a produção aumentada de melanina. No caso específico, o Inaclear ele vai inibir a MART1, consequentemente, inibe o recrutamento da PMEL17 e, consequentemente, a diferenciação dos melanossomas, evitando que ocorra a produção de melanina e, claro, que ele migre para a superfície e evita que ele seja fagocitado pelos queratinócitos, tá bom? E o nome dele se chama Inaclear, ele vem numa concentração aí de 1%, tá? 1% a concentração do Inaclear que pode ser utilizado aí por vocês. Tá bom, pessoal? Inaclear é perfeito, sim, super interessante, é um produto novo, né? Então a gente tem que estar por dentro aí das novidades do mercado farmacêutico, né? Do mercado cosmético. Para tratamentos capilares, o que você indicaria? Na verdade, aí seriam mais produtos para higienização e nutrição desse cabelo. Seria bom, interessante avaliar cada paciente, né? Mas aí a ideia é repor nutrientes, vitaminas, né, para que esse cabelo tenha um aspecto mais saudável, né, promovendo hidratação, aí a utilização, por exemplo, de óleos vegetais, mais uma vez, faz muito sentido, porque ele não agride, né, a haste desse paciente oncológico, tá? E evitar totalmente esses shampoos com pHs mais elevados. A utilização de glicose em tratamentos para microvasos é contraindicado nesse tipo de paciente? Olha, eu vou ser sincero, eu buscaria orientação médica, autorização médica, tá bom?
o tema, né, Pábula, é cosmético, né? A ideia é cosmético, mas no caso específico, só com a liberação do médico, tentar evitar esses procedimentos, né? Porque não deixa de ser um procedimento mais invasivo, e aí para evitar possíveis complicações. Acho que é cautela em cima de tudo, né? A cautela é fundamental nesse momento, tá bom? Até porque a pele desse paciente, como eu falei, né, ela não vai estar íntegra, de modo geral, ela é uma pele mais sensível e isso pode trazer consequências, né, para o pós-procedimento, tá bom? Essa é a minha orientação. Ok, pessoal? E para a região íntima, prof, axila e interno de coxa. Bom, aí a ideia é usar agentes despigmentantes. Aí a gente poderia fazer uma mescla aí de Belides com o próprio Inaclear, como eu falei, EPS White, aplica à noite na região. Pode, inclusive, fazer a utilização de, de produtos para hidratação também. A hidratação melhora a pigmentação também, tá bom? Essa é a ideia. Higieniza com sabonete com tendência de hidratação. E aí pode aplicar todas as noites esse produto, de preferência até na forma de gel, para evitar qualquer tipo de irritação, já que gel é basicamente um agente gelificante e água, né? Então a probabilidade de causar irritação nesse paciente é menor, tá bom? Essa é a ideia. Utilização dos arrais como home care pode continuar? Claro que quem pele íntegra. No caso específico, por se tratar de paciente oncológico, ele não deve usar, tá bom? Então essa foi a temática de hoje, o professor Denis. Tudo bem, professor? Como é que você está? Essa é a temática de hoje, os cosméticos oncológicos, né? É uma realidade hoje. As linhas cosméticas brasileiras já estão antenadas, né? No mundo inteiro já existem linhas específicas só para esse grupo de pacientes, porque, claro, infelizmente a demanda está sendo maior, então a procura, né? Para esse paciente está sendo maior também, e eles buscam produtos específicos que não causem danos à pele. E principalmente, gente, a estética, ela vai nos trazer o quê? Vai nos trazer o aumento da estima do paciente. Ele vai se tornar um paciente mais feliz, né? Uma pessoa que pode se olhar no espelho e, e claro, se aceitar do jeito que é, né? Sem se sentir minimizado ou fragilizado. Então, essa melhora da estima do paciente é que vai fazer realmente grande modificação aí no dia a dia dele, tá bom? Pode usar a gluconolactona. A gluconolactona, só avaliando bem cada paciente. Ela é um esfoliante, tem tendência à hidratação em virtude das hidroxilas pertencentes à sua molécula. Tá? Dependendo da avaliação, a gente poderia utilizar sim, mas avaliando bem, tá bom? Tem que ter uma boa avaliação. Tá certo, pessoal? Bom, são 8h51, já 51 minutos de live, né? Quem tem mais alguma dúvida aí? Se não, espero que vocês tenham gostado. É um tema diferente, de nada, é um tema inovador, né? A ideia realmente é que você busque produtos, né, com selos, até vem com selos, geralmente é a Concert, que é um dos selos, né? E aí, sempre buscando produtos que agridam cada vez menos a pele desse paciente para evitar qualquer tipo de complicação. E como eu falei, sempre melhorando a autoestima desse paciente. Essa é a ideia, tá bom? Depois eu acho que vai ficar salvo. Nesse primeiro momento fica e depois é retirado, mas vai sendo fragmentado, Mari.